Você já sentiu que existe uma força invisível te puxando de volta para os mesmos erros? Como se houvesse um padrão oculto, quase um segredo, governando suas escolhas e te prendendo em um loop que se repete de novo e de novo. É uma sensação frustrante, não é? Parece que, por mais que você tente, algo te sabota e te leva de volta para o ponto de partida. O filósofo estoico Sêneca já dizia há mais de 2000 anos: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Essa frase é poderosa, mas a pergunta que realmente importa não é Sergipe. A gente desperdiça tempo. A pergunta é por que a gente desperdiça? Por que continuamos presos nesses ciclos? Deixa eu te contar um segredo. A sua vida não trava por falta de sorte. Ela não trava por falta de oportunidade ou porque o universo está conspirando contra você. A verdade nua e crua é que ela trava por um erro de arquitetura mental. Pense nisso como um bug no seu sistema operacional interno. Um programa rodando em segundo plano que você nunca aprendeu a identificar ou questionar. Esse código invisível dita suas reações, suas decisões e, no fim das contas, seus resultados. E enquanto você não enxergar esse código, você não está no controle da sua própria vida. Você está apenas reagindo, vivendo no piloto automático, sendo levado pelas circunstâncias sem nem perceber. É por isso que estamos aqui, hoje. Aqui, nós não trabalhamos com motivação passageira. Não acreditamos em fórmulas mágicas ou atalhos milagrosos para o sucesso. Nosso método é diferente. Nós usamos lógica, usamos estrutura, usamos a engenharia reversa da mente humana para decifrar esses padrões. Bem-vindo à engenharia da consciência. Este não é só mais um vídeo, é o começo de uma jornada para desvendar o sistema que opera dentro de você. Nos próximos minutos, você vai entender por que sua vida parece funcionar em modo automático. E o mais importante de tudo, você vai descobrir como, finalmente, assumir o controle do sistema. Então, se você está cansado de repetir os mesmos erros e quer, de uma vez por todas, pegar o volante da sua vida, fique comigo. O que eu vou te mostrar pode ser o mapa que você estava procurando. A mudança começa agora. Com o primeiro passo, entender o que realmente está acontecendo por trás das cortinas da sua mente. Vamos juntos nessa? Vamos começar pelo diagnóstico. Lá nos anos 70, o biólogo evolucionista Richard Dawkins descobriu algo bem perturbador. Ele percebeu que as ideias se comportam exatamente como genes. Elas se replicam, se espalham, infectam mentes. Ele deu um nome para essas unidades de informação cultural: memes. E não, eu não estou falando daquelas imagens engraçadas que você vê na internet. Estou falando de uma programação cultural muito mais profunda. Desde o dia em que você nasceu, você foi bombardeado por scripts mentais. Frases como: você não é bom o suficiente, ainda não é o momento certo, isso não é pra gente como a gente, é melhor não arriscar, fica na sua. Esses phrases, elas não vieram de você, elas vieram dos seus pais, dos seus professores, da sociedade, da mídia. E com o passar do tempo, esses scripts que eram externos acabaram se tornando a sua voz interna. Você começou a acreditar que essas limitações eram a sua identidade. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, foi direto ao ponto. Ele disse: até que você torne o inconsciente consciente. Ele dirigirá sua vida menos e você o chamará de destino. Deixa eu traduzir isso para uma linguagem de engenharia. Na engenharia da consciência, o que as pessoas chamam de destino, nós chamamos de código de fundo. É o conjunto de crenças, padrões e comportamentos automáticos que rodam na sua mente sem você nem perceber. Pensa nele como um sistema operacional, trabalhando o tempo todo nos bastidores. E aqui está o grande problema. Se você não audita esse código, você não está no comando da sua vida. Você está apenas executando ordens que nunca escolheu conscientemente. Pensa comigo por um segundo. Quantas vezes você já quis fazer algo diferente, mas sentiu aquela trava interna? Aquela vozinha dizendo quem você pensa que é para fazer isso? Quantas vezes você já planejou uma mudança, começou super animado e em poucas semanas voltou exatamente para onde estava? Isso não é fraqueza. Isso não é falta de força de vontade. É o seu código de fundo te puxando de volta para o padrão que ele conhece, para a zona de conforto. Porque o cérebro humano foi desenhado pela evolução para uma coisa acima de tudo: sobrevivência. Não crescimento, não realização, não felicidade. Sobrevivência. E sobrevivência significa: fique na zona segura.
Não arrisque. Repita o que já funcionou no passado, mesmo que não te faça feliz. É exatamente por isso que uma mudança genuína é tão difícil. Você está literalmente lutando contra milhões de anos de programação biológica. Mas aqui vem a boa notícia, a virada de chave. Todo o sistema pode ser hackeado, inclusive o seu. E é sobre isso que vamos falar. Se essa ideia fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Vamos juntos aprender a reescrever esse código. A maioria das pessoas acredita que o problema é a falta de motivação. Então elas correm para vídeos inspiradores, leem frases de efeito no Instagram e fazem aquelas promessas emocionadas na segunda-feira, cheias de gás. Só que aí chega a quinta-feira e puf, tudo desmoronou. Por quê? Porque a motivação é volátil. Ela é totalmente dependente do seu estado emocional e o nosso estado emocional flutua o tempo todo. Pensa comigo, você acorda super animado, mas aí recebe uma crítica no trabalho e a motivação vai embora. Você está confiante com seu novo projeto, até que alguém questiona seu plano e a dúvida se instala. Você está focado, mas do nada a ansiedade bate na porta. A motivação falha sob pressão. Ela falha sob estresse. Ela falha exatamente quando você mais precisa dela. O filósofo Friedrich Nietzsche disse uma coisa genial: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Isso quer dizer que, se você tem um propósito forte e um motivo real, você consegue suportar as dificuldades no caminho. Isso está corretíssimo. Mas o que ninguém te ensina é que como precisa de uma estrutura, sem uma arquitetura mental bem definida, até o propósito mais nobre desaba. Vou te dar um exemplo claro. Imagine duas pessoas que querem perder peso. A pessoa acorda todo santo dia e diz para si mesma: hoje eu vou ter força de vontade. Ela depende totalmente da motivação do momento. Se o dia for ruim, ela come mal. Se alguém oferece um doce, ela não resiste e cede. Agora, a pessoa B, ela tira todos os doces de casa, deixa tudo fora do alcance. No domingo, ela já prepara as refeições saudáveis da semana inteira. E ela treina sempre no mesmo horário, os 10, não importa se está animada ou não. Ela não usa força de vontade, ela usa um sistema. Quem você acha que vai ter sucesso a longo prazo? A engenharia da consciência é exatamente sobre isso. Substituir a emoção por um protocolo. Substituir a força de vontade pelo design do seu ambiente. Trocar a motivação por uma estrutura que funciona mesmo nos dias em que você não está nem um pouco inspirado, porque a grande verdade é essa. Pessoas bem-sucedidas não são mais motivadas do que você. Elas simplesmente construíram sistemas melhores. Elas criaram uma rotina, um ambiente e hábitos que as levam para frente, com ou sem motivação. E agora, vamos te mostrar como construir o seu próprio sistema à prova de falhas. Fica aqui comigo e vamos começar. Você já sentiu que está preso em um loop, repetindo os mesmos comportamentos que te impedem de avançar? Como se sua mente tivesse um código antigo que te sabota. A verdade é que ela tem. Mas a boa notícia é que você pode reescrever esse código. A reprogramação mental acontece em 3 camadas. E hoje vamos detalhar cada uma delas para você assumir o controle. A primeira camada é o mapeamento, que podemos chamar de efeito observador. No livro O Poder do Hábito, o autor Charles Duhigg mostra algo incrível. Todo comportamento segue um padrão de 3 etapas: deixa, rotina e recompensa. A deixa é o gatilho, o que inicia o comportamento. A rotina é a ação automática. E a recompensa é o que seu cérebro ganha com isso. Por exemplo, você sente ansiedade. Essa é a deixa. Pega o celular e rola o feed por 1 hora. Essa é a rotina. E sente um alívio temporário, que é a recompensa. O problema é que a maioria de nós não enxerga esse padrão. A gente pensa: eu sou procrastinador ou eu sou ansioso. Mas não, você não é. Você apenas reage a gatilhos específicos de forma automática. E aqui está o insight mais importante. Você não pode mudar o que não consegue ver. Como o filósofo Sócrates já dizia há mais de 2000 anos, uma vida não examinada não merece ser vivida. Mapear é o primeiro passo para recuperar o controle. Então, nos próximos 3 dias, observe seus padrões. Quando você procrastina, o que estava sentindo antes? Quando você come mal, qual foi o gatilho emocional? Não julgue, apenas observe.
como um cientista, porque no momento em que você vê o padrão, você deixa de ser o padrão. Você se torna o observador, e o observador tem poder. Depois de mapear, vamos para a segunda camada, o isolamento, ou estoicismo aplicado. Os filósofos estoicos como Epicteto já entendiam algo que a neurociência só confirmou recentemente. Ele dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Nossa tarefa é distinguir claramente entre as duas, trazendo isso para nossa reprogramação mental. Você não controla o surgimento da emoção. Medo, ansiedade, dúvida, eles vão aparecer. É biologia, pensamento positivo, não desliga isso. Mas existe um espaço entre o estímulo, que é a emoção, e a sua resposta. Nesse momento de escolha, você pode se fazer uma pergunta simples. Esse pensamento é útil agora? Não pergunte se é verdadeiro, não pergunte se é seu, apenas se é útil. Se a resposta for não, você não discute com ele, simplesmente não obedece. Pense nele como um pop-up irritante no navegador. Você não precisa ler Voca Sofetia. Ao separar a emoção da ação, você quebra o loop automático. Você deixa de ser refém do sistema e passa a ser o engenheiro dele. Agora, a parte mais importante, a terceira camada, a execução, que chamaremos de antifragilidade. O matemático Nassim Taleb criou esse conceito revolucionário. Ele percebeu que alguns sistemas não apenas resistem ao caos, eles melhoram com ele. Um copo de vidro é frágil, cai e quebra. Um de plástico é robusto, sai e resiste. Mas o nosso sistema imunológico, ele é antifrágil. Quanto mais você o expõe a pequenas doses de vírus, mais forte ele fica. Sua mente precisa funcionar da mesma forma. O erro não é fracasso, é um dado. É informação que melhora o sistema. A maioria das pessoas espera se sentir inspirada para agir. Espera ter confiança para começar. Mas isso é engenharia reversa. Você não age porque está inspirado. Você fica inspirado porque agiu. Você não age porque está confiante. Você fica confiante porque sobreviveu à ação. Como disse Aristóteles, nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Então, como executar isso? Remova a negociação. Toda manhã, você não decide se vai treinar, você treina. Toda noite, você não decide se vai escrever, você escreve. Não existe vou ver como me sinto. Existe protocolo. Porque no momento em que você abre espaço para negociar, aquele seu código antigo assume o controle e te convence a ficar na zona de conforto. A execução não depende de inspiração, depende de ter um protocolo claro e segui-lo, independente do seu estado emocional. Mape, isolar e execute. Essas são as 3 camadas para você reescrever seu código mental e construir a versão de si mesmo que você deseja. Antes de irmos para o protocolo final, preciso deixar algo claro. Este canal não é para todo mundo. Se você está procurando frases motivacionais fofas, se você quer alguém que te faça sentir bem, sem precisar mudar, se você prefere a ilusão confortável à verdade desconfortável, esse não é o lugar. Mas, se você cansou de frases vazias, se você busca clareza, método e execução real, se você entende que a mente é um território que precisa ser governado, não mimado, então você está em casa. Aqui, o erro não é vergonha, é informação para ajuste. Aqui, fraqueza não é falha de caráter, é falha de sistema. E sistemas podem ser reconstruídos. Inscreva-se no canal. Ative as notificações, porque este é um laboratório mental. E toda semana tem experimento novo. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que sobreviveu a Auschwitz. Enquanto estava nos campos de concentração, cercado pela morte, pela fome, pelo desespero absoluto, ele fez uma descoberta que mudaria a psicologia para sempre. Ele percebeu que havia um tipo de pessoa que conseguia sobreviver. Não necessariamente a mais forte fisicamente, não necessariamente a mais inteligente, mas aquela que conseguia encontrar significado mesmo no sofrimento. E ele escreveu algo que deveria estar gravado na mente de cada ser humano. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nossa liberdade. Hoje você descobriu esse espaço. Você entendeu que não é refém dos seus padrões, que existe um código rodando em segundo plano. E que esse código pode ser reescrito. Agora vem o protocolo final. Não é complexo, mas exige coragem. Passo 1. Escolha um padrão que te trava. Apenas um. Aquele que você sabe que está sabotando sua vida. Passo 2. Amanhã.
No momento exato em que o gatilho aparecer, execute a ação contrária, sem emoção, sem negociação. Sem esperar estar pronto, apenas execução. Se o padrão é procrastinação, trabalhe 5 minutos. Se o padrão é evitação, enfrente a conversa difícil. Se o padrão é autossabotagem, dê o próximo passo de qualquer jeito. Você não precisa acreditar que vai funcionar. Você só precisa executar o protocolo. Porque mudança não começa com crença. Começa com ação. E ação repetida vira sistema. E sistema vira identidade. Você não falha. Você só estava operando sem engenharia. Atualize sua mente. Assuma o controle do código. A aula terminou. A execução começa agora.